Olá galera, tudo bom? Aqui é o Igor. Comigo hoje eu tenho o nosso convidado especial, a Thay. Tudo bom? E esse é o Escaton. Hoje nós vamos falar sobre um livro que é um best-seller, um livro famoso já foi escrito há mais de 30 anos. Vamos falar do perfume. Das Parfums, publicado no Brasil como O Perfume, pela editora Record. A minha versão é essa antiga aqui, ó, da coleção de jornal, da banquinha de jornal. Mas ele tem outras versões com aquela capa bonita, que tem um desenho com a moça dormindo. É um quadro, é um na quadro verdade. famoso. Bom, esse livro, ele se passa ele conta a história do Jean-Baptiste Grenouille, que é um jovem francês que vive no século XVIII, e ele é um sujeito que tem um ótimo olfato. Então, o mais interessante do livro é porque o livro ele consegue passar uma ideia sobre os cheiros e como esses cheiros envolvem todas as cenas no livro. Logo no início mostra como o Grenouille nasceu, e é uma das minhas partes preferidas do livro. É muito boa. Ele narra como a mãe dele trabalhava numa peixaria, então ele fala da França no século XVIII, e a gente sabe que não era uma coisa muito bem cheirosa, né? E ele fala de vários cheiros que envolvia. A mãe dele trabalhava numa peixaria e ele já nasceu naquele ambiente com aquele cheiro, com toda aquela coisa. A ideia é que o autor quer passar uma coisa meio de nojo assim no início, o que é bem interessante assim, porque depois vai se desenvolvendo a trama e descobre-se então que o Grenouille não tem cheiro. Pois é, a história conta a história do Grenouille, Jean-Baptiste, e ele, além de se torna, por causa do grande olfato dele, duas coisas muito importantes acontecem na vida dele ao longo do livro. Uma delas é que ele se torna um perfumista, talvez o maior de todos. Você vai ter que ler o livro para descobrir. A outra é que ele tem uma tendência a fazer mal a garotas. Pô, mas não é uma tendência fazer mal a garota assim gratuitamente. Ele, na verdade, ele quer destilar o cheiro de várias coisas. Ele começa a se apaixonar pela arte da perfumaria. Ele sente o cheiro das mulheres e quer destilar o cheiro das mulheres. Exatamente. E aí, por isso, ele acaba cometendo uma série de assassinatos, tentando destilar o cheiro na busca do perfume perfeito, né? Esse livro é um dos melhores livros que eu li, principalmente a narrativa dele é fantástica. É muito atrativo, assim, aqueles livros que você não quer parar de ler. E ele é muito interessante, do início até o fim. É um livro que é escrito de um ponto de vista de cima, assim, quase que como se fosse... É uma onisciência narrativa, né? Tem como se fosse um deus contando a história, ele sabe de tudo que acontece, só que... Os pensamentos do Grenouille também. Os pensamentos do Grenouille, de outros personagens, é a onisciência narrativa clássica. Só que não é apenas onisciência narrativa como a gente consegue ver em vários livros, porque em vários momentos a onisciência vai se fundindo ao personagem. Então, aparece como é o nome do perfumista? Baldini. Aparece o Baldini. A primeira cena que o Baldini aparece, ele faz a transição em uma frase da onisciência, ele é o Baldini. Então o narrador se funde muito bem aos personagens toda vez que um personagem aparece. E por isso, né, como a Thay falou, nos momentos, principalmente no Baldini, o Baldini e o Grenouille, que são os que entendem de perfumaria na história, ele utiliza extensivamente, ele esbanja a utilização de odores, de sensações olfativas. E o Grenouille ele trabalhava num curtume antes de começar a trabalhar como perfumista. E tem toda essa questão dele trabalhar lá o cheiro, que aquilo dele passava, como que ele sentia. Ele trabalhava praticamente como um escravo pro Grimal. Que era o tanoeiro lá de Paris. Então vai mostrando toda essa parte de um certo submundo dessa Paris de 1738. 38 é quando a história começa. Isso, ele sempre está em empregos, né, de baixíssimo qualidade, lugares fedidos e tal, mas ele ama os odores, ele começa a se apaixonar por eles e eventualmente consegue trabalhar com um perfumista. E aí que você vê para mim é um livro magistral, assim, eu fui ler ele por acaso, né, conhecia o nome do livro e li pensando que se tratava de um best-seller, porque é um best-seller, né? Ele ficou muitos anos, fez sucesso em praticamente todos os países do mundo, traduzido para mais de
todos os países do mundo onde ele foi traduzido. Para mais de 40 línguas ele foi traduzido e fez sucesso em todos esses lugares. Mas você vê que o autor tem uma capacidade narrativa que é assim, é diferente, é incomum, é uma obra assim, um trabalho de mestre mesmo, a forma como ele leva a história, as transições de ponto de vista entre os personagens. E a capacidade de descrever o cheiro num livro, sim, né? Como você descreve o cheiro, ele passa o tempo inteiro descrevendo cheiros, aí ele esbanja uma criatividade, porque é até engraçado, ele usa muitas vezes cheiros nojentos, assim, coisas que a gente acha desprezíveis, e o Graham Greene sempre está manipulando esses cheiros para criar novos perfumes, novas coisas, inclusive sempre direto ele fala urina de rato, cocô de não sei o quê, várias coisas podres, assim. Ele, tudo pra ele é cheiro. Não, e o interessante é que ele vai fazendo tipo um dicionário de cheiros, ele quer conhecer todos os cheiros do mundo, ele se cansa de Paris uma hora porque ele já conhece todos os cheiros que tem em Paris. Porque ele não aguenta mais o cheiro das pessoas. Ele não aguenta mais o cheiro das pessoas, ele começa a ter nojo das pessoas. Além de esbanjar os cheiros, né, quase que um catálogo de odores que ele utiliza como narrador, ele tem um tom muito, muito engraçado do livro, porque ele é muito irônico em muitos momentos. Então acontecem algumas coisas realmente desgraçadas, assim, e o narrador conta de uma forma como se fosse uma brincadeirinha, uma coisinha simples que estivesse acontecendo. E ele varia muito entre esse tom irônico e às vezes até sarcástico e um tom muito sério. Então você vai sendo levado para a história com uma naturalidade. O narrador é muito respeitável. Você realmente, apesar dele te fazer rir em alguns momentos, ele é muito respeitável. Você não duvida dele, você não questiona ele. É mais uma das qualidades do Suskind. Então, esse livro, como eu disse, foi lançado em vários países, fez sucesso em praticamente todos, aclamado pela crítica, pelo público, realmente quase que um consenso, né? Ele ficou 9 anos na lista de livros mais vendidos na Alemanha, então fez realmente a carreira do Patrick Suskind e ele merece, né? O autor dele, que é o Patrick Suskind, que ficou obviamente muito famoso depois do livro, ele é notório por ser um sujeito bastante discreto, então ele não dá entrevistas, ele não tira fotografias, ele não gosta de aparecer basicamente, ele não frequenta círculos literários, ele não vai, nem sequer vai nos lançamentos dos próprios livros, ele não gosta de noite de autógrafo, ele é um sujeito na dele, né? Ele é aquele clássico autor recluso, né? Igual alguns outros, que é cada vez mais raro, mas é uma coisa que antigamente era comum. O livro tem um filme que foi feito em 2006 e dizem que o produtor ficou desde 85, quando o livro foi lançado, até 2000, tentando comprar o livro, os direitos do Suskind, e ele não aceitava vender, até que finalmente aceitou. Ninguém sabe quanto foi feito o negócio, mas os boatos dizem que pagaram 10 milhões de euros pelos direitos para poder fazer o filme. Depois o filme foi produzido, lançado em 2006, é um filme muito, muito legal. O filme tem essa qualidade maravilhosa que é muito difícil de encontrar, que é um filme que mantém toda a proposta narrativa do filme, do livro. Ele não modifica, muda muito pouco do plot da história, né, do enredo, tirando pequenas adaptações para poder caber num filme de 2 horas e meia. A história é muito fiel ao livro, então os personagens são os mesmos, e é um filme que, apesar de ser um filme alemão, é falado em inglês, com vários atores renomados, gente muito famosa de Hollywood, por exemplo, Dustin Hoffman, Alan Rickman e outros. Vale muito a pena assistir o filme também, mas a leitura do livro é também muito recomendada, não deixem de ler. Teve uma música do Nirvana que foi gravada, Senseless Apprentice, que é em homenagem ao livro. Tem a música do Rammstein também, que é do Heart So Good, que é muito, muito boa. O clipe é excelente, assim, tem a mesma pegada do filme, muito legal. Tem o álbum do Marilyn Manson também, que foi gravado, Smells Like Children, que é o álbum baseado no... Ele disse que se inspirou no livro para fazer o álbum. Então, assim, tem muita referência sobre esse livro. E é um livro que realmente você não pode deixar de ler.
Então é isso aí, galera. Como sempre, não se esqueça, lê essa porra, vale muito a pena, é um livro muito bom, literatura que ao mesmo tempo é entretenimento e de muita qualidade técnica, vale a pena ler. Se você quiser só se entreter, você vai se entreter muito. Se você quiser ver um grande mestre da narrativa, você também vai ver, tem tudo nele. Leiam, não deixem de ler, tá bom? Valeu e tchau, tchau.